Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje nós vamos ter aqui, vamos falar sobre o tema Val de Acor, Viver para os Outros, em que tenho aqui a Sofia Sá Lima, que é terapeuta de reinserção, e o Luís Abrantes, que é terapeuta da equipa de intervenção direta e primeiras entrevistas. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. E primeiro, antes de começarmos a falar sobre o tema que vos trouxe aqui, sobre esta instituição, que tem muita história para contar, já há 30 anos, Sim, não é verdade? Quase 30 anos. Quem é a Sofia e quem é o Luís? Para as pessoas lá em casa, primeiras senhoras, não é? Está certo. Se não padre ou a tia. Então, eu chamo-me Sofia Sá Lima e estou ligada ao Val de Acor desde o princípio, desde 94, é o nosso início oficial. Vivi 18 anos no Porto, estudei Economia e depois, no final do curso, o Padre Pedro foi ao meu encontro. Estávamos ali com um grupo da Universidade Católica, que fazíamos uma ida para a África, e com a Margarida Cunha desafiou-me a começar o que na altura não existia. E desde aí, com uma história comprida, fui ficando. Sim. E está em missão. Estou em missão. Faço um caminho de consagração ligado ao Val de Acor, sou de Jesus, entreguei a minha vida a Jesus no Val de Acor. Luís. Isto é mais complicado, não é? Então, eu nasci no Barreiro, depois estive a estudar no Politécnico de Setúbal, que verdade seja dita, não foi bem estudar, aquilo foi mais tuna. Andei 3 anos, quase 4, no Politécnico de Setúbal em marketing. Depois, em 2004, aqui também no caminho que faço, no caminho ao catecumenal, fui em missão para o seminário na Dinamarca, em Copenhaga, onde estive lá 2 anos, onde acabei por estudar Filosofia e Teologia dentro daqueles 2 anos, numa universidade itinerante que tem o caminho ao catecumenal. E depois, ao verificar que o caminho era por ali, regressei a Portugal e depois numas chamadas que a Sofia me acabou por realizar por causa de ir tocar à prisão, à missa que o Padre Pedro celebrava na altura aos domingos na prisão. Acabei por... Eu já conhecia o Padre Pedro e a Sofia quando o Padre Pedro era o responsável da pastoral diocesana da juventude. Sim. E dos diferentes encontros. Já havia uma pequena ligação ao Val de Acor, com a frequência das idas à prisão a tocar na missa. Em 2007 o Padre Pedro ligou-me, fomos jantar. Ele comeu umas sardinhas, eu comi arroz. Boa memória. Lembro perfeitamente, com uns carapauzinhos fritos e arroz com feijão, e ele desafiou-me então, neste regresso da missão da Dinamarca a Portugal, para entrar então e ir para o Val de Acor. Em 2017. Em 2007. E aqui está. E aqui estamos. Amém. 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 Então, como é que nasceu o Val de Acor e porquê este nome, Val de Acor? Então, penso que o método de fazer de Deus é sempre muito bonito, convoca uns para depois chegar a todos, e neste caso é um bocadinho a vocação dentro da vocação ao sacerdócio do Padre Pedro. Quando o Padre Pedro ainda era diácono, sente aqui um apelo a cuidar destas pessoas com problemas de drogas e álcool, por encontros que teve, e fala com o Sr. Bispo que o deixa fazer uma volta pelas comunidades terapêuticas em Itália a escolher um método de terapêutico. Sim. E então é ordenado depois no ano a seguir, depois de voltar, e começa a juntar um pequeno grupo e vai com isto, vai por contágio. Uns são convidados a vir e fomos-nos juntando assim ao longo deste tempo. O Val de Acor quer dizer confusão, desgraça e infelicidade. É um nome tirado do profeta Oseias. Deus promete que naquele lugar da confusão, da infelicidade, da desgraça, que abrirá uma porta de esperança. Isto veio ainda antes, aqui durante o cerco de Jericó, o profeta Josué, e em que a família de Acã é apedrejada neste Val de Acor por ter escondido os bens que tinham sido tomados no cerco. Sim. Escondeu os bens e, portanto, fecharam-se, esconderam e são apedrejados e levados à morte nesse vale. E depois, mais à frente, Deus
que não falha, que é fiel e que insiste e que vai à procura. E à procura prometeu que abriria neste lugar de grande infelicidade uma porta de esperança. Daí o sinal, o nome Val d'Acor, Associação Val d'Acor. Vocês são essa porta de esperança. Tentamos ser, antes de mais, nós próprios convidados a passar esta porta de esperança, e é isso que é bonito, não é? Sim. É para todos, para nós também. Claro. Antes de mais, para nós. Em que âmbito é que trabalham? Então, eu neste momento, ou seja, e dentro daquilo que às vezes é possível fazer, porque o Val d'Acor tendo em conta a dimensão que tem e aquilo que somos chamados, às vezes acabamos por fazer um bocadinho tudo, não é? Sim. Neste momento, aquilo que eu faço, eu estou na parte da equipa de intervenção direta, fazendo equipa de rua, respondendo aos apelos e aos pedidos, muitas vezes indo para a rua também, à procura das pessoas que de facto precisam de ajuda. Neste momento estou aí, também estou a ajudar um pouco naquele projeto que nós temos que é uma empresa social que criámos, que é a Rémora, onde depois mais à frente também haveremos de falar, e essencialmente é isto. Não é? Eu estou mais ligada à Casa da Reinserção, ali com os residentes, há cerca de 15 pessoas a viver em casa, mais umas 10 que depois já vivem em casa própria, e trabalho muito com eles na gestão dos dinheiros, de gerirem o que têm e o que não têm, e depois vou fazendo várias coisas também, não estou sempre no mesmo sítio. Até há 2 anos fazia a ligação entre o Val d'Acor e a prisão de Setúbal, agora por causa das questões das entradas e não entradas na prisão não temos ido, mas depois trato das coisas de capelania, ligada à capelania, Vai fazendo organizações de saídas das peregrinações que fazemos, a Fátima, que é uma todo ano, vou tendo um bocadinho, é assim, funções multifacetadas. Sim. Quem é que vocês acolhem? Acima de tudo, tentamos acolher todas as pessoas que nos procuram. Obviamente que às vezes há pedidos de ajuda que nós não estamos vocacionados para essa resposta. A nossa vocação é para pessoas que têm problemas de dependência. Sim. Hoje em dia já não é só a questão do álcool ou as drogas, mas também a medicação, o jogo. Já recebemos uma série de pessoas que estão dependentes com problemáticas, que depois acabam por estar todas interligadas umas com as outras, mas essencialmente quem nos pede ajuda são pessoas que têm problemas de dependência. Tendo em conta a vossa experiência enquanto técnicos, o que leva as pessoas à falência de si mesmas e incapazes de ativar os seus recursos pessoais? Acho que é uma pergunta grande e ao longo destes anos todos, e mesmo vivendo e olhando para o que nos rodeia, vamos pensando nisso, não é? Perceber como é que há pessoas que vêm de famílias aparentemente organizadas e que de repente têm uma dependência grande de substâncias, outras que vêm de famílias muito estruturadas e conseguiram ter vidas com escolhas. Penso que há uma grande, nestes tempos que correm, faz-se aqui uma grande confusão entre a ideia de liberdade e a ideia de verdade, não é? Associar muito a ideia de liberdade ao que eu faço, o que me apetece, aqui movida pelo que sinto, movida pelos instintos primeiros, e depois não perceber que se a liberdade não vem a par da verdade, então a pessoa parte-se, não é? Porque vai imediatamente abocanhar a primeira coisa que apetece, a primeira coisa que sente, confundindo isso com a realidade. Sim. E penso que não só, neste caso das pessoas que consomem drogas e que, portanto, desestruturaram as vidas e as relações, às vezes, familiares a pontos de vir pedir ajuda, mas muitas pessoas que têm uma vida aparentemente normal, que fazem férias de verão, que fazem férias de inverno, que ganham o seu salário, que não fazem nada de muito mal, nada de muito bem, mas que há uma potencialidade de vida abundante, que como não tem nada como não acontece nada que lance um sinal de alarme, é só uma vida que muitas vezes acaba de ficar morna. Sim, sim, sim. Acho que tem muito a ver também, ou seja, quando estávamos a vir para cá e estávamos a falar das perguntas e do que é o Val d'Acor, acho que isto também tem muito a ver com
com a nossa fragilidade. Não é? E uma das coisas que eu sempre pedi a graça ao Senhor de ter um olhar, o olhar para as pessoas que nos procuram, porque de facto esse olhar a que somos convidados no Val d'Acor, que é ter o olhar de Cristo, é perceber a nossa fragilidade, ou seja, a fragilidade das pessoas que estão ali, com as quais trabalhamos, também é a minha, é a nossa fragilidade. Os nossos pecados, podemos chamar-lhe assim, se calhar numa linguagem mais religiosa, se quisermos. Agora, a quantidade de pessoas que de facto chegam ali sem se defenderem, de braços caídos, ajudem-me, estamos aqui. E no fundo é um espelho daquilo que eu sou. Sim, sim. Esta ideia de que se pode ter amor sem entrega, não é? Que se pode chegar a um resultado sem que eu me dê e sem dor. Sim. Muitas vezes por caminhos mais fáceis. Uma grande solidão. Ultimamente tivemos alguns casos de pessoas que estavam bem, que depois as coisas não correram tão bem. E há ali um ponto central que é a solidão, estar só. Não é estar sozinho, é estar só. De facto, uma procura que, no fundo, é aquilo que nós percebemos, ou seja, as coisas depois não são assim tão complicadas, obviamente, que podemos depois ir buscar os termos técnicos, Sim. mas a verdade é que há ali uma procura de qualquer coisa que depois não encontra o caminho certo. De sentido. Procura de sentido. Sim, sim, e depois andam ali... Sentido para o desencontro e para o sofrimento. Sim. Que é uma pergunta que se tem que fazer, não é? Claro. O sofrimento ou abre ou fecha. E acho que este de desgovernar da vida é que eu vivo as minhas dores sozinho, fechando ou procurando o que parece que apazigua a dor. Sim. E não funciona. Uma pessoa que entrou, por exemplo, agora nestes dias, estava a falar com ela e ele humanamente tem tudo, ou seja, tem trabalho, tem 3 filhos, tem uma casa. E ele desesperado, ele entrou e estava numa angústia. E se isto não funcionar desta vez? Porque eu não consigo. Ele dizia-me isto num sofrimento, com as lágrimas nos olhos. E se eu falho? E se eu não consigo? Porque eu, de facto, tenho tudo e não chega. E como se posicionar perante esta fragilidade? Esta pessoa que nos chega com esta fragilidade, eu não consigo. O que fazer? Abraçar. Isto eu recebi da igreja, Sim. que depois fui mastigando muito no caminho neocatecumenal e vivo muito, e agora abro aqui parênteses, vivemos muito no Val d'Acor, que é um desejo muito grande de ser casa. E ser casa é acolher. Em primeiro lugar, sem julgamentos, ou seja, quem sou eu para julgar a pessoa que está ali à minha frente, e perceber que à minha frente está uma pessoa que é imagem daquilo que eu sou e naquilo que eu acredito que é a própria imagem de Deus. Não é? Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu tenho dúvidas de muitas coisas, mas eu não tenho dúvidas nenhumas em relação à dimensão e à verdade da pessoa que está à minha frente. A semana passada tive uma experiência assombrosa. Eu até escrevi um pequeno texto sobre a mesma. Posso ler? Sim, força. É só porque está mais estruturado. Aquilo foi, para mim, teve um impacto que eu fiquei de boca aberta. Nós também, enquanto procura, também nestes momentos que vão tendo dessas experiências com o Val d'Acor, vocês vão se encontrando com o próprio Deus. Sim, é um encontro que é sempre retomado, que é sempre aprofundado, que é sempre insistido, não é? À medida que avançamos, o nosso caminho, vamos encontrando cada vez mais o rosto de Deus, não é? Que se faz próximo. Nos mais frágeis. Sim, nos mais frágeis, que nos devolvem também coisas das nossas fragilidades, do que é que Deus quer do homem, do que é que somos convidados a ir. Sim. E há bocado perguntava o que fazer, olhar uma pessoa desta, assim, eu estou contigo, vou contigo, este bocado de caminho. Percebo perfeitamente que esta coisa da aflição de não vou ser capaz, mas não vais sozinho. Sim. Disto podes sair, de todas as dores podem ter um contorno quando não estamos sós.
Força. Então, isto para contextualizar, fui contatado pela equipa de tratamento, que é o organismo do Estado que faz a ligação, uma das ligações com as comunidades terapêuticas, por uma técnica que me pediu ajuda para um caso muito difícil ali na cidade de Santarém. E um sem-abrigo, um bicho, que poderia não ser para nós, mas para tentarmos perceber aqui qualquer coisa. Entretanto, eu fui lá e passou-se qualquer coisa que nos ultrapassa. Esperança sempre. Sim. Esperança sempre. Pequena e enorme partilha. Vim a Santarém a pedido da doutora Odete por causa de um sem-abrigo. Um autêntico bicho. Saúde mental, sem dúvida, apesar da psiquiatria dizer que é somente um caso social. Falei com ele. Passado alguns minutos, acolheu-me. Fui acolhido. No discorrer de uma conversa que, apesar de todas as dificuldades, não deixa de ser uma conversa, o meu amigo expressa um seu desejo. Quer frango. Solucionado o problema do frango, para as 12 horas, continuámos a nossa conversa. Combinando com ele regressar na próxima semana e almoçarmos o frango. Sempre frango. Saio ao pé dele, vou falar com as técnicas, acabamos por estar ali reunidos, e quando regresso ao carro, ele foi buscar o frango. E quando o mesmo foi buscar o frango, já estava eu dentro do carro, ele viu-me ao longe, então escrevo eu assim: estando eu dentro do carro para seguir viagem, a imagem de Deus dirige-se a mim, pega na perna do frango e, num gesto delicado no turbilhão do momento, de verdadeira beleza, aquele que parece e age como um bicho é irmão e oferece-me parte da sua refeição. Assim. Ou seja, uma pessoa que raramente, ou seja, é um bicho, Sim. sem conseguir expressar, sem conseguir falar. E de repente ele vai e pega no frango e vem ter comigo, assim, toma, ofereceu-me assim dentro do carro. Uma coisa absurda. E de repente uma pessoa fica completamente desarmada. E isto Sim. não é uma questão só emotiva, Sim, coisa sim, bonita. sim. Está ali uma pessoa que é um autêntico bicho, toda a gente conhece lá em Santarém, e tem um gesto tão delicado no meio da sua pobreza. É impossível uma pessoa, de repente, não questionar tudo. Sim. São histórias como esta que nos fazem pensar, não é? E agora vamos ver um pequeno vídeo sobre o trabalho que estas pessoas que hoje estão aqui connosco fazem nesta belíssima instituição do Val d'Acor. Vamos ver. Para os que vivem na sombra do que já foram, há uma associação que estende a mão para levar ao reencontro da pessoa consigo mesma. Chama-se Val d'Acor e desde 1994 trabalha na recuperação de toxicodependentes e alcoólicos. Aqui se recebem cerca de 80 adictos em comunidade terapêutica ou educativa e daqui se estende um trabalho para fora, na reinserção social, no apoio às famílias, nas prisões. Esta é a associação que abre portas a todo o país para que se retirem as máscaras das dependências e para que se faça a viagem de regresso à sociedade, oferecendo um caminho para voltar a ser pessoa. E aqui está um bocadinho do trabalho que esta é uma associação. Uma IPS, uma instituição particular de solidariedade social. Pronto, que o Val d'Acor realiza. O que propõe para as pessoas voltarem a receber um caminho para voltar a ser pessoa? Faz um trabalho aqui, a vida de relação e a vida em comunidade, parece-me que são fundamentais para cada um se descobrir, não é? Nós somos feitos, há bocado o Luís dizia, nós somos de facto feitos à imagem de Deus e Deus é relação. Deus é... E parece-me que todo este percurso de uma casa, de um lugar onde estou com outros, onde sou confrontado por outros, acompanhado nas dores, comungado na alegria, nos trabalhos, é fundamental para eu me descobrir como aquilo sou. Sou feito para o outro, para amar, para ser amado,
E acho que este é um caminho que se faz por ali. Já falámos aqui um bocadinho de solidão. Eu acredito que com esta questão do Covid-19 essa solidão ainda se acentuou mais ainda nas pessoas. O que é que leva tantas vezes estas pessoas à solidão? Isso é uma pergunta de um $1 million, não é? Ou seja, eu acho que, ou seja, a experiência e o estar com as pessoas ao longo destes anos projeta-nos numa direção que, em primeiro lugar, um medo terrível de se enfrentarem elas próprias, aquilo que há bocado a Sofia disse, os sofrimentos, enfrentar a vida, ou seja, há aqui uma série de pequenas, grandes coisas que depois as pessoas que nos procuram acabam por não conseguir enfrentar. Sim. E ao não conseguirem enfrentar de uma forma, tentam procurar um refúgio noutra, que neste caso são os consumos. E depois, a partir daí, começa um processo em que vai aumentando e que vai afastando até que depois acabam por, de facto, estar completamente sozinhos. Não sei se, Alessandra, se as referências que nos aparecem muito nos filmes, aqui há muito uma imaginação da parte, não sei, talvez dos miúdos que começam a crescer, as referências, é o extraordinário que canta, que tem dinheiro, que tem uma aparência, que tem... Muitas vezes o viver a sonhar, a imaginar uma aparência desejada para ter sucesso, faz com que aquilo que é o meio de cada um de nós próprios tenha que ser mais escondido. Sim. Talvez a solidão ainda comece cá de dentro, porque eu não posso exprimir. Também as famílias muito partidas, a casa do pai, a casa da mãe, as referências que a olhos vistos se desfazem, com que o meio de mim não possa ser dito ou não consiga ser expresso de uma maneira que me faça acompanhar. É tudo, talvez são tempos de maior desencontro, com poucas referências, não é? Há uma pequena expressão na nossa filosofia que dizemos todos os dias, que é o gigante dos seus sonhos e o anão dos seus medos. Podem explicar? Já não, mas uma parte aqui juntos, cada um de nós pode, enfim, manifestar-se abertamente, já não como o anão não como o gigante dos seus sonhos, nem como o anão dos seus medos, mas como um homem que faz parte de um todo. E muitas vezes o que é que afasta eu não poder dizer-me como sou, não poder ser aquilo que sou, sempre com a aflição do juízo, faz com que tente pôr-me num patamar que não é, forçar, e muitas vezes as drogas também dão isso, não é? Claro. Eu, consumindo uma substância, posso atingir uma performance, seja a que nível for, que não teria de outra maneira, ou eu não sinto a capacidade disto. Sei lá, não consigo falar muito bem, não estou à vontade para encontrar, para estar com uma rapariga, para falar. Quer dizer, as coisas depois são muito mais, avançam muito mais paulatinamente e muito mais intricadas do que isto que estou a dizer. Mas, sim, uma necessidade de me mostrar e uma incapacidade de me mostrar e a crescer com coisas que sinto e que não consigo dizer. E, portanto, muitas vezes também tentar tapar isso. Uma curiosidade, agora com esta questão dos confinamentos, do Covid-19, vocês sentiram um aumento da procura de ajuda? Eu não sei se sentimos um aumento. Obviamente que no início do confinamento houve aqui uma série de restrições, mesmo para nós. Sim. Nós temos quase 3 meses sem poder receber ninguém. Sim. Mas ao mesmo tempo tínhamos todas as pessoas que lá estavam neste momento, quase 100 pessoas na comunidade, mais a reinserção, e uma coisa que o Padre Pedro e a Filipa Líbano Monteiro, que é a diretora, que nos impele sempre à criatividade para manter lá as pessoas. Eu todos os dias recebo pedidos de ajuda. Todos os dias, ou seja, não noto, eu pessoalmente não posso dizer houve um grande aumento, eu todos os dias recebo, durante o confinamento, muitos, sem saberem o que fazer, e nós a fazer ali algum trabalho por telefone, por videochamada, que teve que ser feito. Claro. Pessoas que estavam longe, as quais às vezes nos deslocamos. Não é? A semana passada fui a Aveiro, fui ao Algarve, fui a Elvas. Dessas idas, 2 pessoas entraram esta semana, ou seja, eu não posso dizer que tenha havido um aumento. Não quer dizer que não tenha havido. Pode ter havido. Sim. Os pedidos de ajuda mantiveram-se todos os dias.
Vocês recebem todos os dias? Eu todos os dias recebo telefonemas. Todos os dias. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Como vê, aqui passa tudo muito rápido. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E como podem ver, os nossos convidados são muito animados. Nós estamos aqui fartos de partilhar sobre o Vale da Acor, mas também a dar aqui muitas gargalhadas. Mas, antes de continuarmos a nossa conversa com os nossos convidados, vamos ver um vídeo, mais um vídeo promocional sobre o Vale da Acor. Vamos ver. O Vale de Acor é hoje o lugar de uma comunidade que se dedica a trazer à vida gente que tinha decidido morrer. Gente marcada pela culpa. Gente que abandonou a dignidade própria. Destruiu a aliança com as suas famílias. Desligou-se dos vínculos construtivos com a sociedade e se dedicou às experiências de autodestruição mais absurdas. Desde 1994, já acolhemos mais de 4.300 pessoas com problemas de consumo excessivo de drogas e álcool. 2.700 em comunidade terapêutica e 1.600 em acompanhamento ambulatório. Muitas estão hoje recuperadas e reinseridas. Ser pessoa é estar em relação, é estar disponível. No Vale de Acor, oferecemos um espaço de pertença, onde existe a oportunidade para promover a vida de relação, depois de enfrentar, por vezes, durante demasiado tempo, a solidão. Trabalhar aqui é um apelo e um pedido de disponibilidade face à vida muito conturbada daqueles a quem servimos. Trabalhar aqui é uma bênção. Mas o que fazemos só é possível ser feito porque tantos amigos, voluntários e benfeitores estão na nossa retaguarda. O primeiro dever de uma civilização é que não fiquem os desgraçados pelo caminho.
Luís tem cá uns pulmões que eu vou lhe dizer. Nem lhe digo. E consegue pôr ali todos a cantarem uníssono ali todos juntos. É o que é Isso preciso. bonito, É o que é que preciso. bonito. Vamos falar, vou lançar-vos agora um desafio em que têm umas frases em cima da mesa e eu vou pedir-vos para irem retirando e irem falando dessas frases. A Sofia tira. O que eu não souber, a Sofia responde. Que seria, toma. Começas por aí, pela ordem. Método educativo inovador. Ou seja, o método educativo que usamos, ou seja, o Padre Pedro, como a Sofia explicou há pouco, antes de dar início a esta grande aventura, foi beber de uma série de fontes em Itália. Houve um método com o qual ele se identificou muito, que foi, na altura, chamado Projeto Homem. Sim. Onde nasceu a comunidade terapêutica Projeto Homem foi em Itália, em Roma, muito perto da estação Termini, e que foi um método terapêutico muito apadrinhado também pelo Papa João Paulo II. O Padre Pedro pegou no método, trouxe-o, e nós, ao longo destes últimos anos, deixámos de chamar Projeto Homem e passou a ser Val de Acor, programa terapêutico educativo, não é? Ou seja, aquilo que nós fizemos, a base do método continua a ser aquilo que o Padre Pedro recebeu, o Padre Pedro e depois a respectiva equipa em Itália, e depois fomos adaptando um pouco à realidade daquilo que nos faz mais sentido e também um pouco à realidade das pessoas que nos vão pedindo ajuda. Nomeadamente em muitas questões, nomeadamente com a questão cultural, com a questão da beleza. É sempre uma preocupação, pequenas questões, que é um pouco um cunho próprio do Val d'Acora. Sim. Não é? Porque, por exemplo, o Projeto Homem em Espanha funciona em rede, tem toda uma Sim. estrutura. Em Portugal há um Projeto Homem em Braga, há um Projeto Homem em Abrantes, havia o nosso. Nós, com o discorrer do tempo, com o passar do tempo, com aquilo que nós também fomos e a nossa sensibilidade e a sensibilidade do Padre Pedro, da direção, das pessoas que compõem, de facto, a equipa terapêutica, fomos adaptando muito àquilo que nos parece que é a melhor resposta para as pessoas que nos pedem ajuda. Claro. Só acrescentar então o programa, as pessoas entram nas entrevistas, têm um tempo de casa de entrada, portanto há todo um percurso, mesmo físico, através de determinadas estruturas, em que há um grupo de referência, uns terapeutas de referência, e depois olha-se para o homem como um todo, para a pessoa que chega como um todo. Não é a parte física, não basta deixar de consumir para arrumar os cantos à casa, mas há toda a pessoa é olhada do ponto de vista comportamental e com a parte física, mas depois também a parte afetiva ou psicológica, todo o percurso histórico e a pergunta, não é? Também do ponto de vista espiritual. Portanto, a pessoa é olhada como uma unidade interior e vista como um todo. E depois, na comunidade terapêutica, há vários setores de trabalho, o externo, o interno, a cozinha. Eu pude ver, fazem pão? Sim, sim. E vendem? Fazemos e vendemos. Neste momento estamos a vender, sim, num projeto. Nós, com o passar do tempo e com a necessidade de criar condições para pessoas que já estavam na fase de reinserção, há uns anos atrás, e com o apoio de muitas pessoas amigas, nomeadamente de uma cooperativa italiana chamada Giotto, demos início a um projeto maravilhoso chamado Rémora, que no fundo é uma empresa social, da qual o Val d'Acora é detentora, que o objetivo, o desejo máximo é criar postos de trabalho para as pessoas com as quais nós trabalhamos. E neste momento já existe uma empresa, dentro dessa empresa, que é a Rémora, já temos vários projetos. Aquele que já está num ritmo bastante acelerado, com estrutura, são os famosos gelados Fratellini. Fratellini. Pararem neste nome, fixarem. É só Google, ao Dr. Google, vão ao Dr. Google que está lá. Gelados Fratellini na zona de Lisboa, Almada, e já chegam ao Porto. Já chegam ao Porto. Tem que passar por Fátima.
gelados artesanais feitos com know-how italiano. Com know-how italiano por um rapaz, que é o nosso grande Vladimir, que fez o processo terapêutico connosco, foi para a reinserção, foi tirar um curso de cozinha e neste momento é o nosso, não, como é que se diz em português, geladeiro? Geladeiro. Entre outros, depois está lá o António Bicas, também trabalha connosco, o António e o Teotónio, que são os 3 primeiros funcionários, por assim dizer, da Rémora, pessoas que fizeram o programa terapêutico e que neste momento estão ali. E acredito que, assim, quando vocês veem estes caminhos a acontecerem, estas escolhas a acontecerem, também o vosso coração fica cheio, dizendo assim, missão cumprida. A missão vai-se cumprindo, vai avançando e vai-se cumprindo, porque há tempo de crescimento, não é? E é muito isto, é um povo que vai a caminho e que vai crescendo, coisas que são dadas para ajudar ao crescimento e que se vai vendo. É muito bonito, sim, quando nos momentos em que se vê visivelmente, não é? Que se pode tocar estas coisas que são chamadas resultados, por exemplo, quando temos a feira em Almada e as pessoas todas à volta da banca para comprar o pão e é aqui cá aquele pão, acho que é uma alegria para dizer ao padeiro. Foi o Pedro Costa que fez o pão para agora para a feira de coisa assim e chegar a dizer toda a gente vem e ainda mais não for na lenha, não é? Não, são coisas fantásticas. Este é o segundo projeto, ou seja, os gelados, agora o pão e temos outros a marinar. Sim. Alguns já tivemos, nomeadamente com a agricultura, mas que estão a ser preparados para, de facto, podermos dar respostas. Porque isto é uma empresa e tem que funcionar como uma empresa, sempre com a identidade do Valacor por trás. E o que é o Valacor, ou seja, é uma empresa e tem que funcionar como uma empresa, mas nunca esquecendo de onde é que nasceu. Exato. E que é o coração do Valacor, que é ser casa. E aquela empresa, que é a Rémora, nomeadamente nos gelados Fratellini, que também tem um desejo enorme de ser casa para as pessoas que já fizeram o processo terapêutico e as pessoas que venham a trabalhar connosco futuramente. E criada também em ordem a poder dar trabalho e lugar a quem faz o percurso. As circunstâncias, temos muita gente e muitas com relativamente poucas possibilidades de trabalho. E então também surge daqui de dentro uma resposta para as pessoas poderem trabalhar. Uma resposta. É uma empresa social, a Rémora. Exatamente. Mais um papelinho? Mais um papelinho, agora ligado aqui à... Olha, não sei porquê, mas estão todos aí para si. Não, pois estou a brincar. Me lembrar, não. O Luís vai coisa e eu depois... Estou multifacetado, estou multidisciplinar. Ligado ao programa terapêutico também. Ou seja, esta é a parte de facto que nós respondemos. Porque nós temos um desejo de ser casa, mas não deixamos de ser uma instituição. E temos uma equipa multidisciplinar, multifacetada. Temos psicólogos, temos enfermeiros, temos médicos psiquiatras. Isto, do ponto de vista da estrutura da instituição, para podermos dar a melhor resposta de ajuda. Porque há coisas de facto que têm a ver com movimentos muito mais pessoais, mas e é uma coisa que o Padre Pedro insiste muito, que de facto tem a ver com a formação e com a técnica das pessoas com quem trabalham lá. E para apresentarmos um melhor trabalho e um melhor trabalho e conseguirmos responder da melhor forma às pessoas que nos pedem ajuda, é preciso este trabalho de fundo de formação e tentarmos que as pessoas que ali trabalham, nomeadamente dentro das possibilidades e das capacidades de cada um, fazer este trabalho de aproximação às pessoas. E para isso é preciso técnica, é preciso formação, ou seja, é preciso experiência. E temos esta resposta nesta equipa, não é? Naquilo que eu já disse há pouco, desde os psicólogos, aos terapeutas, aos médicos, aos enfermeiros. E depois pessoas que têm outras formações e que se juntam para pensar como é que se tira para fora. E educar é isso, é fazer sair dentro de cada um o que de melhor lá está. Tirar para fora é a palavra educar, quer dizer. Isso, em conjunto olhamos melhor. Decidimos melhor. Não sei, posso dizer, estou a tentar ver aqui o percurso.
em relação à identidade cristã. Claramente o Val d'Acor nasce no seio da Igreja Católica, o Padre Pedro, a vocação do Padre Pedro, na Diocese de Setúbal, e como identidade, como é que se distinguiria a identidade cristã? Que seja um lugar evidente da presença de Jesus, talvez fosse isso que eu dissesse, um lugar evidente da presença de Jesus, em que a religião não existe, não está como técnica terapêutica, ninguém está com obrigação de rezar, mas depois há propostas, como quando vamos para qualquer lado e encontramos um restaurante, um sítio muito bonito a visitar, e vimos e dizemos, olha, encontrei isto, porque é que não vais? Portanto, nós tendo descoberto para a nossa vida, tendo este encontro, este acontecimento na nossa vida, que é o encontro com Jesus ressuscitado, anunciamos que, em ordem à salvação, ou seja, a salvação como um todo, e por isso saem para ir à missa ao domingo, à quinta-feira o Padre Pedro celebra lá também na comunidade, depois tempo de catequese, uma vez por ano uma peregrinação a Fátima, todos os dias de manhã, a começar o dia, a oração da manhã. Portanto, é um convite. Quem deseja. Sim, é livre. Sempre no sentido de proposta, como desafio concreto de vai e vê. Vem e vê. Sim. Porque acho que isto é muito importante. Ou seja, dentro daquilo que é o Val d'Acor e a base, e a estrutura, e a gênese, e como um desejo daquilo que a Sofia estava a dizer, desejo de bem para os outros, e o Padre Pedro diz uma coisa sempre muito bonita, o amar é querer o bem do outro, há esta proposta. Sim. Não é? O Padre Pedro, na primeira pessoa do Padre Pedro, como padre, como pastor do Val d'Acor, mas como proposta. Nós não misturamos o que é terapêutico, o que é este caminho em direção a Deus, a Jesus. É uma proposta. É uma proposta. Mais um papelinho. Queres falar do envolvimento das famílias? Aqui dos utentes é a mesma coisa? Ok, sim. Famílias. Ou seja, envolvimento das famílias e dos utentes, ou seja, as pessoas quando nos chegam lá, chegam-nos muito partidas, não é? Eu às vezes quando vou falar, às vezes em conferências ou fazer partilha daquilo que é o Val d'Acor, às vezes levam um prato e parte o prato, e no fundo aquilo que nós fazemos é estar ali colado durante muitos meses. E é possível, é. A verdade é que o prato já não fica igual e se calhar há peças que eu não vou conseguir colar. E uma dessas peças é a família, não é? Que é fundamental para quem a tem, porque há pessoas que já não têm, há pessoas que já não a têm fisicamente ou porque já morreram ou porque de facto já não sabem onde é que elas estão. E depois há pessoas que já não têm família porque as famílias decidiram cortar. Nós não temos dúvidas nenhumas da importância da família na recuperação das pessoas. Que era aquilo que há pouco falei. A família também é uma comunidade. Sim. E há uma insistência muito grande, não para fazer somente visitas, mas para fazer um percurso paralelo ao do utente na comunidade. Claro. Não é? Então, na primeira ou na segunda entrevista, até dizíamos lá para eles funcionarem como co-terapeutas. Ou seja, do ponto de vista educativo, do ponto de vista terapêutico, das regras, das normas, mas, acima de tudo, um dos psiquiatras, já não me lembro se foi o professor, acho que é o professor Gouveia Pereira, não me lembrava porque nós tivemos que é o doutor Pedro Lau Ribeiro, que já morreu, que fala da questão do reconciliar, não é? E, de facto, este reconciliar, e eles têm que se reconciliar com a família, porque a maior parte deles fez muito mal à família, alguns deles também sofreram muito nas mãos da família, e é importante fazer este caminho. E podemos chamar-lhe de reconciliação, de perdão, e é fundamental. Até para que o caminho continue. É fundamental. Algumas das pessoas que, se calhar, os pais já partiram, há ali um momento que nós, às vezes, e houve necessidade de ir com eles ao cemitério para fazer o luto, aquele ponto ali, e a pessoa conseguir dar o passo em frente. E já o fizemos mais do que uma vez, do ponto de vista terapêutico, que era importantíssimo. Isso nós não temos dúvidas nenhumas relativamente à questão da família. Sim. Não sei se agora já não fico com todos os papelinhos, mas pronto, vamos dizendo, então, temos estes para escolher aqui, a cultura de serviço. Sim, isto é pensar nisto, a cultura de serviço, convidados nós da equipa a servir, como o Luís dizia há bocado, atendendo a quem nos está à frente, recebendo quem nos está à frente, nas suas dores, naquilo que é, e servir. O Padre Pedro também muitas vezes costuma dizer que o primeiro donativo, o primeiro benefício vem das pessoas que lá trabalham. Claro. Nós não temos um horário, temos horários, com certeza, mas não é agora às 10 da noite telefonam-me, não posso atender porque já estou fora do meu horário. Há aqui uma maneira de se entregar
ir ao encontro do outro e se entregar, que também convidamos a que depois passe para eles para os que estão em programa. Quando chegam à fase da reinserção, muitas vezes vão fazer de chefe, o chamado chefe de grupo na comunidade terapêutica, fazem acompanhamentos, prestam auxílio nas coisas que são precisas e, portanto, aqui a cultura do serviço é eu vou ao tu com o que tenho. Força, força. Assim, eu vou ao tu com o que tenho, com o que me foi dado, assim também para quem nos visita, para os visitadores, para os chamados voluntários, que nós preferimos dar este nome de visitadores, ou seja, foram-me dadas coisas a mim e eu vou a este lugar, neste caso a Valdacor, em que levo o que me foi dado, recebendo também o que é os percursos, o que são os percursos, as histórias, as qualidades inúmeras. Sim. Pessoas cheias de qualidade, de trabalho, humanas, e então há aqui uma reciprocidade nisto. Mas a cultura de serviço é eu vou ao tu com o que me foi dado para pôr à disposição. E não vamos conseguir terminar os papelinhos, infelizmente, mas... Faltam tantos. Falamos. Mas assim, também falar para quem está lá em casa que vocês vivem de doações, de ajudas. Ou seja, nós vocês não têm benfeitores? Nós temos benfeitores, nós não vivemos somente de ajudas. Nós temos camas protocoladas com o Estado, nomeadamente hoje em dia com a ARS, e também temos apoios da Segurança Social. E pronto, esse é o grosso. Depois temos uma rede de amigos. Temos uma pessoa que faz fundraising, que é a Isabela Vilês, que faz o fundraising. Para além deste fundraising, há pouco estávamos a falar disso, temos e podemos dizer que é uma graça, temos uma série de pessoas a caminharem connosco, amigos que caminham connosco ao longo destes últimos 30 anos e que nos ajudam, seja de mês a mês a irem fazer o passeio com os rapazes que estão na comunidade, com os voluntários, o passeio de sábado, e sempre com saídas extraordinárias, e muitas vezes eles pagam no próprio bolso as saídas, as entradas em alguns sítios, tal como em dinheiro, ajudas económicas, porque de facto é necessário. Porque nós temos uma série de pessoas, temos muitas pessoas que foram ficando pelo Valdacor ao longo dos anos e das quais não recebemos qualquer apoio. Porquê? Olha, porque já não têm suporte familiar, porque já não se conseguem autonomizar e foram ficando. Claro. E nós nunca ponderamos sequer pô-los na rua. Ou seja, a casa é casa. E a casa para aqueles que nos procuram hoje, tal como é casa para aqueles que nos procuraram há muitos anos. E acabam por ficar lá muitas pessoas. Algumas das pessoas, aliás, não são assim tão poucas quanto isso, morrem muitas pessoas lá. Morrem-nos muitas pessoas. E uma das coisas, por acaso nem sequer falámos disso, mas a verdade, das coisas mais bonitas que nós temos no Valdacor é acompanhar estas pessoas nos últimos dias de vida. Muitos deles estavam completamente sozinhos. Completamente sozinhos. Este ano passado morreu-nos um rapaz, o Paulo Figueiredo, de cancro, e morre-nos muita gente de cancro. E é impressionante. Verdadeiramente. É uma imagem das coisas mais bonitas que nós podemos, de facto, afirmar neste mistério da fé, que é o Valdacor, é este estar com as pessoas nos últimos momentos de vida. Isto tem sido uma constante desde do princípio até agora. Aliás, no vídeo aparece lá aquele memorial, que é a Sofia que está responsável por isso, que... Não, estava a pensar, enquanto tudo isto estava a falar, a certeza que cada um tem. Também no dia 27 de novembro, todas as vezes, que é o dia de Nossa Senhora das Graças, da Milhadinha Milagrosa, fazemos sempre um momento de oração no memorial, em que se vão lendo os nomes de todos. Neste momento temos 140 pessoas, que há um nome, o nome e com a data da morte. E então são ditos os nomes, então cada um que ouve sabe que não passou pelaquela casa como uma coisa anónima, como há um nome. Cada um é importante, tem a ver também com a maneira como o programa é proposto a cada pessoa. Claro. Há linhas gerais de evolução ao longo do programa, mas depois uma especificidade própria daquilo que é as necessidades de cada um. Ou seja, tentamos responder
à realidade, ao que cada um precisa. Então, isto porque eu olhei para o papelinho, peço desculpa, e dizia aqui atenção e tratamento personalizado, é isto. Cada um de acordo com as suas necessidades. Tentamos que assim seja. Estamos mesmo na reta final do programa. Meu Deus. Passa rápido. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Ali para aquela casa. Então, a coisa que me tenho lembrado já desde que percebi que vinha é isto: as pessoas que estão em casa e que ouvem perceberem que é possível, há circunstâncias dificílimas, sofrimentos e desencontros inúmeros e grandes, de grande dimensão, e hoje quem ouve pode pensar, aconteceu com outros antes de nós, as mesmas dores, feridas, e há caminho. Há uma história que pode ser feita, inserida na história grande da salvação, por obra e graça de Deus, mas neste lugar pode haver uma porta de esperança, há uma porta de esperança, à espera de quem a queira para passar. Pegando um pouco no que a Sofia acabou de dizer, há muitos anos que me foi dada uma frase que me persegue. Eu disse à Sofia que ia dizer, que é do Dostoiévski, do livro O Idiota: a beleza salvará o mundo. O Papa Bento XVI, quando veio a Portugal com agentes da cultura, disse para mim uma frase assombrosa: fazei coisas belas, mas sobretudo fazei das vossas vidas lugares de beleza. Este é o desejo do Val-d'Acor. E isto, olha, com muitas falhas nossas, com aquilo que somos nós humanamente, há este desejo, que é ser casa, ser imagem da beleza de Cristo para as pessoas, para aquelas pessoas que nos procuram. E de facto é isso que, pegando no que a Sofia acabou de dizer, das pessoas que de facto andam por aí e que não sabem o que fazer, e que de facto têm problemáticas e que de facto precisam de ajuda neste campo, que há uma casa chamada Val-d'Acor, em Almada, que está de braços abertos, disponível para pelo menos escutar e tentarmos direcionar para algum lado ou para virem para nós, ou seja, sem qualquer dúvida, sem qualquer margem. Só que ninguém deixa de ter ajuda por não ter dinheiro, não é? Sim. Não temos fins lucrativos, ninguém deixa de poder ser auxiliado e acompanhado por não ter dinheiro. E assim eu me despeço da Sofia e do Luís. Muito obrigada por terem vindo ao nosso programa, por nos darem a conhecer mais sobre o trabalho do Val-d'Acor, que é um trabalho belíssimo. E se você em casa tem alguma situação ou conhece alguém que precisa de ajuda, por que não entrar em contacto através do site? Ou eu posso dizer o número de telefone: 21-272-1220. Então, isto é sinal que nós não estamos sozinhos nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas, no nosso caminhar. E o Val-d'Acor vem-nos trazer essa mensagem belíssima. Não estamos sós. Há pessoas que dão a sua vida para caminhar connosco lado a lado, como faz muito bem Jesus Cristo. Até ao próximo programa, se Deus quiser, pode vê-lo também no YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.